Quanto tempo você passa no celular, rolando a tela, em busca de informações, notícias ou até mesmo aquelas fofocas? E nessa busca incessante por algo que prenda a atenção, parece que com frequência a gente acaba sendo atraído por aquelas manchetes mais sensacionalistas ou publicações polêmicas e nada positivas. Acessar as redes sociais com todos esses conteúdos pesados e problemáticos tem se tornado cada vez mais uma verdadeira prova de resistência para a nossa saúde mental. E parando para pensar, se esse hábito nos faz tão mal, por que é que a gente continua nesse ciclo vicioso de consumo de informações? Eu sou Samuel Strasser. Eu sou a Vicky. E no programa de hoje a gente vai falar sobre doom scrolling, pode ser? Pode ser. É isso aí, Vicky. Vamos falar sobre doom scrolling, que já para no começo do programa logo já explicar para a galera, né? Que é como se fosse o ato de você ficar rolando o feed da rede social, de um site, de notícias ruins, né? A tradução seria a rolagem, né? Que é o ficar mexendo no feed. É o scrolling, juízo, né? É o scrolling. E doom seria tipo o juízo final. Tem até um jogo desgraça, né? Então, você ficar rolando a desgraça. Rolando a desgraça, né? Tem um jogo de videogame que chama Doom. E é tipo um negócio meio infernal, assim. Um carinha que tá... vários monstros do inferno invadindo a Terra e tal. Então, é como se fosse isso aí, como se você ficasse só vendo isso, só coisa do mal, né? Exatamente. Que é um reflexo do conteúdo que a gente anda consumindo nas redes sociais, né, atualmente. Muitas notícias negativas, informações que fazem mais mal pra gente do que bem. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E assim, acho que é importante a gente também começar falando que é algo que chamou a atenção dos pesquisadores, de estudiosos e tal. Até esse termo, ele é um termo que foi, vamos dizer assim, canonizado pela Universidade de Oxford, né? Então, é um termo que é uma prática, um vício, um comportamento, né, reconhecido. Tem pessoas que têm, não é uma doença, mas é um comportamento reconhecido, né, pelos pesquisadores, pelo mundo acadêmico, né, o doom scrolling. Perfeito. No ano de 2020 ele entrou no dicionário de Oxford, então Exatamente. É uma palavra que existe, né, internacionalmente. Aqui a gente não tem uma tradução para isso ainda, né, mas Sim. é um termo que já foi criado. Já foi criado e tal, e ele foi criado em meio à pandemia, né, Vicky? Porque acho que foi... a gente já teve outras pandemias, inclusive há 100 anos antes da Covid, a gente estava vivendo, a gente aqui, planeta Terra, né? Porque a gente não estava aqui. Mas o planeta Terra passou por uma pandemia, teve infecção aqui no Brasil e tal, tudo mais. Só que com as redes sociais, o consumo, a exposição a informações sobre a pandemia foi muito gigantesco, né? Se antes, há 100 anos atrás, as pessoas precisavam ir numa banca de jornal e comprar um jornal do dia e ler ali as notícias, ele ainda ia estar limitado ao número de notícias que cabiam dentro daquele jornal. E com a internet, né, não é assim. O quanto você quiser ler sobre um assunto, vai ter. Você pode passar ali 24 horas por dia lendo sobre algum assunto, que a internet vai ter um conteúdo para te mostrar. Exatamente. E quanto mais a gente consome, mais o algoritmo entende que é aquilo que a gente quer consumir e mais ele vai entregar aquele tipo de conteúdo, né? Então a gente tem até aqui uma frase interessante da psiquiatra Cíntia Braga, em uma entrevista que ela deu, né, para o site Terra, até se vocês quiserem confirmar, né, e lerem essa matéria.
Ela fala assim, né? O acesso facilitado e os algoritmos das plataformas digitais contribuem para isso, né? Pois priorizam conteúdos sensacionalistas que prendem a atenção e geram engajamento. E daí tem uma pesquisa bem legal que o Vitor pegou no site Nature Human Behavior, né, que é um site internacional, e ele traz um texto, né, sobre a negatividade impulsiona o consumo de notícias online. Então, assim, foi comprovado cientificamente por essa pesquisa que palavras negativas chamam mais atenção. E daí tem aqui no texto, embora palavras positivas fossem ligeiramente mais prevalentes, né, do que palavras negativas, então é mais fácil encontrar conteúdos com palavras positivas, né, conteúdos positivos na internet, as palavras negativas em manchetes, elas aumentam a taxa de consumo. Então, as matérias mais consumidas geralmente são as que possuem palavras negativas. Então, aqui tem, para uma manchete de comprimento médio, cada palavra negativa adicional aumentou a taxa de cliques em 2,3%. Cada palavra. Caraca. Exatamente. Então, e os nossos resultados, né, contribuem para uma melhor compreensão do motivo pelo qual os usuários se envolvem com a mídia online. E tem toda essa questão, se a gente consome mais aquele conteúdo ele vai aparecer não só pra gente, mas ele também fica mais popular. Então, ele também vai ser entregue para outras pessoas. Então, quando você consome um conteúdo, uma notícia, que, de certa forma, ele tem uma carga pesada, ele é sensacionalista, ele traz um conteúdo ruim ou problemático, esse conteúdo, ele também vai ser entregue para mais pessoas. E entrando aí na seara do algoritmo, Vicky, a gente treina, né, o nosso algoritmo. Então, quanto mais a gente interage com esse tipo de coisa, mais eles aparecem pra gente. Uhum. Então, assim, se você segue lá vários jornais nas redes sociais, sei lá, geralmente a gente segue 1.000 pessoas aí, sei lá, não aparece, que seja menos, que seja 300 pessoas, você não vê o que todas elas postam. O seu algoritmo, ele vai te mostrando aquilo com que você tem mais interação. Uhum. Então, se você interage com esse tipo de conteúdo, ele vai aparecer mais para você, e aí você vai consumir mais sobre aquilo. E é aí que entra a questão do scrolling, que você treina o seu algoritmo, você tá com o seu algoritmo treinado para esse tipo de coisa, ao ponto, e aí fica esse ciclo vicioso de você interage cada vez mais, então as redes sociais te mostram cada vez mais, e aí você começa a ir mais atrás, e aí isso começa a afetar a percepção do mundo à sua volta. Então, mais para frente a gente vai falar um pouquinho, né, que isso começa a prejudicar o que era só na tela ali, começa a prejudicar o seu comportamento no seu dia a dia. Então, e aí entra essa questão. As redes sociais, elas influenciam pra caramba o nosso comportamento, Uhum. né? De várias maneiras. A gente já falou aqui sobre redes sociais e saúde mental, que você ficar também vendo só influenciadores com uma vida toda idealizada, também faz mal para você. Uhum. E mesmo que você aprenda, né? Você desensine o seu algoritmo a gostar disso. Se você também ensina o seu algoritmo a só consumir e te apresentar essas notícias negativas, essas fofoca e tudo mais, isso também vai prejudicar a sua saúde mental. Exatamente. E a gente vai para um rápido intervalo, mas fica por aí porque a gente ainda vai explicar por que é que isso acontece, né? Por que essas notícias ruins, problemáticas, difíceis atraem tanto a nossa atenção. Fica aí, a gente volta já. De volta com o Pode Ser, hoje falando sobre doom scrolling, né? E Vicky, a gente deu um panorama pra galera do que é o tema e tudo mais. E eu acho que agora é importante a gente conversar um pouco sobre o porquê que
que a gente se apega, né, a essas notícias ruins. E eu acho que, na verdade, não é um termo novo, mas não é uma prática nova, uma preferência nova. É um fato de que essas notícias negativas, elas engajam demais, né? Então, a gente tem vários exemplos de programas na televisão aí, que eram programas policiais, e aí eu não estou me referindo a programas sensacionalistas, mas programas policiais, como Cidade Alerta, por exemplo, que tem muito engajamento. Inclusive, né, todo mundo sabe e tem na mente, né, o comandante Hamilton, que ficava sobrevoando a cidade de São Paulo de helicóptero, vendo o que estava acontecendo, um acidente, um crime, um incêndio, sei lá. Ele ficava, né, com a câmera mostrando São Paulo de cima. Então tinha esses programas policiais que tinham tanto nacionais como regionais, e também programas, aí sim, sensacionalistas. Tem até um documentário da Netflix que fala sobre um programa que o apresentador, ele bancava crimes para ter assunto no próprio programa. Então, assim, e aí ele tinha audiência pra caramba. A gente tem também um jornal famoso de São Paulo, que era o Notícias Populares, que só tinha umas manchetes super bizarríssimas, assim, e fez muita fama. Tem até uma referência deles numa música do Racionais, que fala de um criminoso que virou superstar do Notícias Populares, que ele era muito do mauzão. Então, assim, a gente tem esse histórico de engajar com essas histórias negativas. Perfeito, Samu. E como você bem disse, isso não é apenas recente, né? O termo pode ser novo, mas essa situação não é uma situação de agora, do século XX, como na verdade, do século XXI, como na verdade perdura com a gente há muito tempo, muito mais tempo do que a gente imagina. E a gente vai ter aqui, inclusive, alguns estudiosos que explicam, né, que evolutivamente nós estarmos atentos ao perigo foi uma questão crucial para a nossa sobrevivência como espécie. Então, desde que o ser humano é ser humano, desde a pré-história, a gente sempre esteve em alerta para situações ou sinais de perigo. Hoje a gente não tem, por exemplo, a gente não vive, enfim, na selva, na floresta. A gente não precisa caçar, não precisa se defender de animais, mas a gente continua tendo situações de perigo na nossa sociedade. E a forma com que a gente se informa é principalmente através das redes sociais, da internet. Então, por exemplo, por que esse termo, né, o doom scrolling, ele ficou muito famoso durante a pandemia da Covid-19? Porque foi nesse momento em que as pessoas estavam a todo momento consultando a internet. Então, toda hora lá pegando o celular, vendo se tinha uma notícia nova e querendo saber o que é o Covid, o que ele faz, quantas como a gente... pessoas já tinham sido infectadas, quantas pessoas estavam internadas, todo dia tinha um boletim médico diferente. Exatamente, e principalmente como a gente se protege, como a gente se defende desse novo vírus. E a gente só ia conseguir esse tipo de informação olhando as notícias. Então, a gente tem aqui um outro trecho importante também da psiquiatra Cíntia Braga, também do mesmo texto que a gente já citou aqui, uma matéria do Terra. Ela diz que o doom scrolling afeta diretamente o sistema límbico, a região do cérebro que é a região do cérebro, né, que regula emoções e respostas de sobrevivência. Então, você ficar ali rolando a tela, vendo, consumindo esse tipo de notícia, ele afeta diretamente a região do cérebro que controla, que regula emoções e respostas de sobrevivência. E também tem a amígdala, né, responsável por processar o medo e identificar ameaças, que pode ficar hiperativa, gerando um estado de alerta constante. E também tem o córtex pré-frontal, que controla nossas emoções e decisões, que pode ter, então, sua capacidade de regular a ansiedade comprometida. Toda essa
essa sobrecarga também libera altos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que impacta negativamente o hipocampo, a área responsável pela memória e aprendizado. Então, é muita coisa, assim, várias, né? A gente tem aqui o sistema límbico, a amígdala, o córtex pré-frontal, libera cortisol. Então, tudo isso junto, ele vai resultar, né, em sintomas como ansiedade crônica, insônia, irritabilidade e até problemas físicos, como dores de cabeça e tensão muscular, podendo afetar até a nossa imunidade. Então, consumir muita notícia negativa, ele afeta diretamente o que a gente sente, afeta o nosso corpo, tem toda uma reação química, física e pode chegar a afetar o nosso sistema imunológico mesmo, abaixando aí a nossa imunidade. E assim, Vicky, eu já convivi com pessoas que toda hora tava falando de alguma notícia negativa, de alguma coisa que tinha acontecido, ou você puxava um assunto, a pessoa já queria falar o lado negativo desse assunto, né? E eu acho que recentemente o que eu tenho percebido no meu círculo, e eu acho que todo mundo em casa vai conhecer alguém assim, de uma pessoa que sempre chega para comentar uma notícia ruim. Uma tragédia, né? Uma Sempre. tragédia, sempre. Então, assim, isso afeta as nossas relações, né? Também. Afeta o nosso convívio social. E, né, a nossa saúde mental nem precisa dizer, né? E, cara, se você tem esse comportamento, provavelmente você está influenciando pessoas da sua casa, do seu convívio, que tenha esse comportamento também, né? Que acaba impactando. E, assim, na pandemia da Covid-19, a gente trabalhava, a Vic também estava no mesmo jornal comigo, num jornal regional, e a gente era obrigado a dar notícia, né? Nossa, isso era terrível, porque era o nosso trabalho dar informação sobre real, sobre, né? A gente tem uma responsabilidade como jornalista de ser muito transparente. Então a gente fazia parte do nosso trabalho mostrar para as pessoas, olha, a pandemia tinha se agravado esse mês, não, ela tinha melhorado esse mês, tinha muitas vítimas, ou esse mês caiu o número de vítimas, a gente tinha essa responsabilidade. Só que chegou um momento que a gente começou a discutir no jornal assim, tá, o que a gente coloca no meio disso tudo que seja um alívio, porque a gente não vai deixar de informar, a gente não vai enganar as pessoas, né? E eu entro nessa discussão jornalística porque é responsabilidade de informação do jornalista, é responsabilidade profissional do jornalista ter responsabilidade com a informação. A gente não pode mentir, a gente não pode omitir as informações, mas alguma coisa a gente tem que colocar, né? Então, por exemplo, a gente dava muita notícia sobre prevenção, né? Então, encher ali o feed sobre prevenção, trazer histórias de pessoas recuperadas também, né? Qualquer assunto relacionado à produção da vacina, né? Qualquer descoberta. Que era uma esperança que a gente tinha. Nossa, eu lembro até hoje eu cobri a primeira mulher que foi vacinada, né? O primeiro dia de vacinação aqui na nossa cidade, São José dos Campos, foi a primeira da região também. E, nossa, a gente estava lá presente. Eu lembro de todos os jornalistas que estavam lá comigo, porque foi um momento maravilhoso, assim, pra gente. A gente estava querendo dar aquela notícia há meses, e quando finalmente a gente conseguiu dar uma notícia que realmente agora não é só uma expectativa, agora chegou, né, a esperança. Foi muito legal noticiar aquilo, porque realmente o clima, né, tem até em relação à segurança, né? A Polícia Militar, por exemplo, a Secretaria de Segurança, ela tem 2 índices de segurança. Um é o número de criminalidade e o outro é a percepção de segurança. Porque não adianta só você ter a segurança em si. As pessoas, elas precisam se sentir seguras. E nas redes sociais, né, a gente é a mesma coisa. Não adianta só você consumir só conteúdo positivo. Você tem que sentir que tá tudo bem, né? E ao contrário também.
Você tem que sentir que, pô, tá tudo bem, tô bem de saúde, tô bem psicologicamente. Mas também os produtores de conteúdo, e aí os jornais, os influencers e tudo mais, eles têm essa responsabilidade de também não ficar enxotando a gente com notícias negativas. Perfeito. E a gente tem então essas informações e a gente vai precisar fazer um intervalo agora, mas daqui a pouco a gente volta para concluir esse assunto. De volta com Pode Ser, hoje a gente está falando então sobre o doom scrolling, né, que seria essa rolagem de desgraças, né, então você consumir muita notícia ruim, principalmente na tela do celular, porque a gente citou aqui alguns noticiários, alguns noticiários televisivos e, enfim, jornais muito conhecidos no Brasil, mas a gente sabe que atualmente a nossa maior ferramenta de consumo de informações e notícias é o celular, né? Então, o doom scrolling fala exatamente sobre esse hábito de você ficar rolando notícias infinitas e conteúdos negativos. E a gente explicou aqui, então, o quanto o consumo de notícias ruins pode afetar o nosso sistema imunológico, afetar as nossas emoções de forma negativa. E o que acontece, né? Como que a gente dosa tudo isso, então? A gente também sabe que consumir esse tipo de conteúdo é uma forma da gente sentir que a gente está mantendo o controle. Então, por exemplo, às vezes eu até escuto de alguns amigos que gostam de consumir true crime, conteúdo true crime, séries que falam sobre assassinos em séries, esse tipo de coisa, sobre crimes. E daí, geralmente, quando eu pergunto, por que você gosta, né? Inclusive, a gente já fez um episódio sobre true crime, você pode assistir. Por que você gosta de consumir esse conteúdo? E a pessoa vai lá e fala, porque quando eu assisto isso, eu me sinto mais preparada para o mundo. Então, consumir esse tipo de conteúdo, né? Por que a gente se sente atraído por esse tipo de notícia, de informação? É justamente por isso, tá ligado ao nosso sistema psíquico e biológico de sobrevivência, instinto de sobrevivência, você entender o perigo, você saber o que é aquele perigo, porque quanto mais você entende aquilo, mais também você tem essa ideia de se sentir preparado. Só que consumir demais esse tipo de conteúdo pode ter o efeito contrário, né? Pode fazer mal pra gente. Inclusive, pode te dar uma percepção equivocada da realidade à sua volta. Exatamente, né? A vida não existem só coisas ruins, existem coisas boas, só que quando a gente recebe uma notícia ruim, o impacto às vezes é muito mais forte do que quando a gente recebe uma boa, né? Sim. E daí a gente tem aqui, então, como identificar o doom scrolling, né? Como você pode identificar se o doom scrolling está prejudicando a sua saúde. Então, se você sente que você está muito ansioso e com sensação de angústia depois de consumir notícias, insônia ou dificuldade, né, para dormir, principalmente depois, né, de consumir esse tipo de conteúdo antes de dormir, o que é uma prática completamente não recomendada, irritabilidade, cansaço mental e sensação de estar sobrecarregado, dificuldade de concentração e memória prejudicada, negligência com atividades importantes do dia a dia devido ao tempo excessivo gasto em redes sociais ou sites de notícia. Se você sente algumas dessas coisas ou todas elas, tá na hora de dar uma freada nas redes sociais. Dar uma freada nas redes sociais, tentar... Desse conteúdo, né, negativo, principalmente. E a gente tem uma listinha aqui para vocês também de estratégias para quebrar esse ciclo, né? Porque você precisa se treinar a não mais ter essa prática e você precisa também treinar o seu algoritmo. Exatamente. Então, assim, algumas estratégias para a gente quebrar esse ciclo do doom scrolling, que é estabelecer limites de tempo de tela mesmo, né? Tem alguns aplicativos que eles restringem o tempo que a gente passa em redes sociais ou alguns sites específicos. Consuma notícias de forma programada. Por exemplo, eu de manhã eu já programei no meu navegador que quando eu abro, ele abre vários jornais. E aí, de manhã, a primeira coisa que eu faço é abrir logo meu WhatsApp ali e tal, e vejo as notícias, de vários jornais do mundo, inclusive. Mas depois eu não vou mais voltar nesses sites durante o dia, eu vou voltar no outro dia de manhã. Desative notificações, porque isso é uma coisa que também
toda hora o nosso celular, ele bipando ali uma manchete sensacionalista pra gente, e a gente vai querer clicar. Pratique atividades relaxantes, então você precisa incluir momentos offline na sua rotina, né? Principalmente antes de dormir, isso é importante. E principalmente após acordar, né? Evite notícias ruins logo depois de acordar e antes de dormir. É a higiene do sono. Exato. Né? E a rotina ali de acordar. Então tem, sei lá, meditação, mas não necessariamente alguma coisa da paz. Você pode ir treinar musculação, praticar um esporte, né? Alguma coisa que alivie o seu estresse. Praticar esporte num geral, né? Ou fazer um artesanato, né? Também vai ajudar. Desconecte-se, né? Então, intencionalmente. Então, desliga a internet do seu celular, vai ler um livro físico, né? Alguma coisa nesse sentido. E, por último, mas não menos importante, na verdade, o mais importante, busque a ajuda de um profissional, né? Se você tem essa prática e se você percebeu algumas desses comportamentos que a Vicky falou, procure um profissional, né? Ele vai te ajudar com muitas outras coisas e com isso também, para você ficar bem, conseguir viver a sua vida feliz, que esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Exatamente. E vale ressaltar que não é para parar de consumir notícia, é importante a gente se manter informado, mas é só tomar cuidado com essa dosagem. Então, igual o Samu falou, se você tem o costume de acompanhar notícias, veja mais com limite, né? Olhou uma vez, pronto, não fica voltando naquilo. Se informe também, por exemplo, veja os seus gostos, se você gosta de cinema, se você gosta de livros, existem sites que colocam notícias sobre isso, que são notícias positivas. Tem um site que eu gosto muito também, uma revista que chama Vida Simples, e lá eles sempre colocam notícias positivas e de autocuidado, então busque também essas notícias boas, né? Isso faz muito importante. E se informe também com responsabilidade, né? Em jornais que têm responsabilidade com a notícia e tudo mais, porque às vezes você vai consumindo ali nas redes sociais, você nem sabe de onde veio aquela informação e muitas vezes é só para você clicar. E, enfim, não, é mentira, é fake news, é sensacionalista, vai só te prejudicar. Voltamos semana que vem, Vicky? Semana que vem a gente volta com um tema diferente, mas muito importante. É isso aí, até mais.